Pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso canal de perguntas e respostas. E daí? Hoje nós vamos responder a pergunta do Vinícius Braga, que pergunta sobre o aborto. O que a Bíblia fala sobre o aborto? Pois bem, Vinícius, para ser bem direto para você e para as pessoas que têm interesse nessa resposta, a Bíblia cita somente 2 vezes o termo aborto na tradução mais tradicional. Esse termo aparece lá em Jó, no capítulo 3, verso 16, e em Êxodo, capítulo 21, versos 22 e 23. Mas o que diz o texto? O texto de Êxodo 21, versos 22 e 23, diz que se uma mulher grávida fosse ferida acidentalmente em uma batalha e viesse a abortar, haveria punições específicas para quem a feriu. No entanto, é importante ressaltar que esta passagem tem um contexto específico e não autoriza ou desautoriza o aborto. Trata-se de uma situação acidental. Apesar desses serem os únicos textos na qual o tema aparece na Bíblia, a gente pode responder a essa pergunta olhando para outros textos bíblicos. Desta forma, uma coisa é importante, a gente precisa entender que após a concepção, apesar das milhares de transformações ainda que o embrião irá passar, a vida já existe. E pelo que aprendemos na Bíblia, a vida deve ser preservada. Em Jeremias 1,5, Deus afirma que nos conhece desde o ventre da nossa mãe e que nos santifica antes de sairmos de lá. Em Salmos 139, Deus também fala que nos conhece ainda quando não tínhamos forma e que desde esse momento já escreve o nosso nome no livro da vida. Só para que você tenha uma ideia, saiba que com 21 dias o embrião já possui o seu primeiro órgão vital, o coração. Então a vida deve ser preservada. Isso nos faz compreender que se nós realizamos o aborto, nós estamos tirando a vida. E é claro que Deus desaprova isso. Em Êxodo capítulo 20, verso 13 diz, não matarás. Em 1 Samuel 2,16 aprendemos que só quem dá e tira a vida é o Senhor. Dessa forma, se a gente tentar interromper a nova vida, nós estamos, sem dúvida, desrespeitando a ordem e a autoridade e soberania de Deus. Sermos criados por Deus, ao recebermos em nossos narizes o sopro do Santo Espírito, nós somos privilegiados, criados, amados com o objetivo de adorar a Deus. Nós temos o privilégio e a graça de sermos a imagem do Deus Criador e templos do Espírito Santo. Mesmo quando a lei do país permite o aborto em alguns casos especiais, nós precisamos compreender à luz da palavra de Deus que a vida deve ser preservada, porque é prerrogativa de Deus, somente de Deus, dar e tirar a vida. No caso específico do estupro, onde a lei permite e pune o agressor, nós precisamos compreender que a Bíblia nos deixa um desafio maravilhoso. Difícil, mas muito maravilhoso quando a gente olha para o texto de Romanos 12, 21. O texto vai nos dizer assim, vençam o mal com o bem. Isso é muito difícil, é claro, mas a verdade é que somos desafiados a, com o nosso coração cheio do Espírito de Deus, cristão, vencer a maldade com o bem. Isso nos demonstra claramente uma preservação à vida. Deus quer que nós vençamos o mal com o bem. Isso é fácil? Claro que não. Mas somos desafiados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus nos ajuda em tudo aquilo que somos solicitados. No caso de risco de morte para a mãe, nós estamos diante de uma das situações éticas mais complexas. Porque se a Bíblia defende a vida, nesse momento é necessário escolher qual vida preservar, a do bebê ou a da mãe. Existe amparo na lei, mas também existe amparo na palavra de Deus para que a decisão tomada seja a mais correta diante daquilo que desejamos, que é a preservação da vida. Agora, a gente não poderia encerrar essa resposta sem dizer a você que já cometeu ou já pensou em cometer o aborto, não se desespere. Sempre há esperança. Em Deus, em Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, sempre há esperança. A Bíblia nos diz para confessarmos as nossas culpas, colocarmos diante dele as nossas dificuldades, que ele nos perdoará e nos restaurará. Confesse a Deus o seu erro, que ele cuidará de você.
dê um passo na direção dele, que ele te tomará nos braços e te restaurará completamente e cuidará das suas feridas. Talvez feridas muito difíceis de curar, mas se tem alguém que pode fazer isso, é o Senhor, através da graça de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. É isso, pessoal. Obrigado, Vinícius, pela pergunta. Agradeço a todos que estão assistindo e compartilhando os vídeos do Idaí. Por favor, continue fazendo isso. Entre no site, se cadastre, faça a sua pergunta, se inscreva no canal. Nós estamos esperando por você. Que Deus abençoe e que você esteja por aí, compartilhando, vivenciando e transmitindo a identidade essencial. Abração, paz do Senhor.